Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Mais um episódio aqui, Gus Oliveira aí. William Câmara por aqui. Joia. Assunto de hoje, assunto também bastante atual, que você deve se deparar aí a todo instante, né? Tomada de decisões, como líder, como profissional, como empreendedor. Obviamente isso é crucial, uma sequência de boas micro decisões pode gerar um resultado incrível. Uma sequência de decisões ruins, não preciso nem falar, pode ser desastroso, né? E isso, obviamente, dá medo, né, da gente errar. E para isso, é muito importante a gente entender, primeiramente, primeiro passo. Antes da gente falar de estratégia para tomar decisão, a gente tem que entender como é que a gente toma decisão biologicamente falando. Você quer descrever um pouco sobre isso, Will? Sim, é um processo bem cerebral, mas eu gosto bastante dessa parte. E geralmente a gente toma decisão baseado no medo ou no prazer. Quer fugir daquela dor, daquele medo, né? Não quer sentir aquilo de novo, ou quer buscar uma satisfação, quer buscar um prazer, quer buscar uma realização. Então, geralmente, a mais eficaz aí que a gente acaba usando, né? Não a mais eficaz, mas a mais... Comum, a mais comum. É porque ela mexe lá na amígdala, no centro do cérebro, porque é mais perto da coluna, então a gente tende a usar mais essa decisão baseado no medo, né? Para te proteger, para fazer com que você não sofra com aquilo, né? E às vezes a gente não vai elocubrar lá no córtex frontal, como é que seria se tudo bonito acontecesse, a gente não tem tempo. É muito rápido tomar a decisão, né? Então, a nossa tendência é tomar decisões baseada no medo, na sobrevivência. Isso já estraga tudo, porque você está sempre no mindset de escassez, você não está nunca pensando ali na abundância, no que você pode ganhar se você fizer aquilo. Então, é um processo bem biológico. Eu gosto muito daquela ressonância funcional que fizeram, né? Colocando um indivíduo lá para tomar uma decisão dentro de uma máquina de ressonância magnética para entender qual era a área do cérebro que mexia, né? E as decisões baseadas no medo eram ativadas lá no centro do cérebro. As baseadas em satisfação, em realização, eram tomadas aqui no córtex frontal. E ainda, boa parte dessas decisões já estavam registradas em alguma área do cérebro. Às vezes elas aconteciam inconscientemente. Você pedia para o cara escolher uma coisa, já estava registrado. E nós vamos falar sobre isso, sobre mudar aí comportamentos, coisas que já estão condicionadas dentro de nós, né? Eu queria fazer uma citação aqui interessante de uma professora e doutora, né, em neurociência, a Renata Cora, inclusive amiga pessoal nossa, né? No livro dela, chamado Inovação Comportamental, eu acho que só tem em francês, não sei se já tem em português. Ela fala o seguinte, que a imensa maior parte da tomada de decisões é inconsciente, né? Então, imagina só, é a tempestade perfeita. A gente toma a decisão baseada no medo ou na satisfação, no crescimento, no progresso, no prazer. Maior parte das vezes no medo. E medos inconscientes, que a gente nem tem clareza sobre eles. Então, não é à toa que muitas vezes a gente toma decisões equivocadas, errôneas. Não é à toa. Então, o nosso propósito aqui, né, Will, com esse episódio é, primeiro, esclarecer isso. Já fizemos nessa primeira metade aqui do episódio. E agora, na próxima metade como é que a gente aprimora isso, como é que a gente continuamente vai tomando melhores e melhores e melhores e melhores decisões. Eu gosto muito desse automatismo, de entender o automatismo cerebral, Gus. É como se entendesse a programação que foi registrada na gente. Então você, como um hacker da sua mente, você entende que a tomada de decisão ela é baseada no que está registrado e está condicionado inconscientemente dentro de você. 98% das vezes você não tem acesso a esse resultado, a escolha desse resultado. Aí que entra o nosso trabalho, onde nós vamos criar novas referências para que você possa priorizar o que faz sentido, né? O que você quer sentir, o que você quer sentir na vida, no trabalho, o que você quer ser. E você escolhe, você cria a programação e fala, eu quero isso. E aí você pré-toma essas decisões, você cria novas decisões. Você tinha um exemplo do João ali, não tinha? A gente criou uma historinha aqui, né, para não dar nome aos bois, criamos uma historinha fictícia para ilustrar como a gente vai criar novas referências para tomar melhores decisões, tá? Então imagina o seguinte, tem o João, história do João. Ele é membro de equipe numa empresa de tecnologia. E nas últimas semanas ele andava super sobrecarregado com um monte de projetos que ele precisava tomar conta e entregar. Porque a maioria dos colegas dele tinham saído de férias ao mesmo tempo. Coincidentemente, a gente está gravando isso agora em dezembro, que tem as festas de final de ano, e isso acontece, né? E esses projetos estavam pendentes, né? E entrou na esteira de trabalho do João. Como o João
um profissional muito responsável e comprometido em entregar os projetos no prazo e com muita qualidade, ele se sentiu obrigado a trabalhar até mais tarde por conta do volume de trabalho, né? E muitas vezes esse volume de trabalho necessitava inclusive de documentação organizada. Então isso fez com que as preocupações dele só aumentassem, dificultando ele conciliar o sono, se renovar, se reenergizar, né, à disposição para o dia seguinte, expedientes mais longos, mais longos, mais longos. Diante dessa situação toda que pode estar acontecendo com você nesse momento, o João tem duas opções. Vamos imaginar duas opções. A primeira delas, trabalhar até ficar esgotado, ficar reclamando do excesso de projetos, de como faltou planejamento na definição do período de férias da equipe, de como organizar, né, essa falta de organização, da gestão de projetos, dos colegas. E quando ele fez isso, além de cansado por trabalhar mais, ele ainda começou a se sentir explorado, insatisfeito com a rotina de trabalho. Duas coisas que ninguém quer sentir: explorado e insatisfeito. E isso poderia, inclusive, afetar seu relacionamento com os colegas quando esses voltassem das férias, deixando um clima pesado, afetando negativamente a colaboração da equipe e a produtividade de todos. Muito possível isso acontecer. Isso acontece com certa frequência, por 1000 razões. Segunda opção que o João poderia adotar. João poderia estabelecer seus próprios limites em relação ao número de horas de trabalho e buscar soluções para os problemas que ele detectou, assumindo a responsabilidade, já que é um valor forte para ele. A gente vai falar, né, Will, vai falar mais sobre valores para imprimir novas formas de tomar decisões. Então, já que é um valor para ele. E conversando abertamente com seus superiores ali, com o seu supervisor, sobre o que é possível fazer e o que não é, de acordo com as expectativas em relação a cada projeto. Junto com a liderança, ele podia refazer os planos de ação de cada projeto e realinhar expectativas com os clientes e junto com o time de atendimento comercial. Enfim, ele poderia também, por exemplo, organizar feedbacks construtivos para cada área envolvida nos processos e ainda buscar ferramentas que o ajudassem a se desligar do trabalho e verdadeiramente descansar quando ele fosse para casa. Poderia escolher as duas. Qual geralmente a pessoa vai escolher? A primeira, né? É a mais fácil. Mas é a melhor? Não. Não, porque ele não tinha clareza do que era importante para ele, Gus. Na medida que você tem essa clareza do que você valoriza, do que você quer sentir com o trabalho, é como se você tivesse uma linha estratégica para tomar decisão. Eu acho que é aí que é o ponto de sabedoria, né? O pulo do gato, que muitas pessoas não fazem essa programação. O cara faz um planejamento estratégico financeiro, faz um planejamento estratégico familiar, faz um planejamento estratégico da carreira dele, mas não faz um planejamento estratégico das micro decisões que ele tem que tomar no dia a dia, onde ele vai conectar tudo isso que ele já fez. Então ele vai criar essa priorização, ele vai descobrir o que é importante para ele. Então, nesse exemplo que você trouxe aí, o que era importante para ele? Organização, a responsabilidade, até a contribuição, porque ele quis ficar até mais tarde, ele queria contribuir, mas estava contribuindo de uma forma errada. Ele podia contribuir de uma forma mais estratégica e resolver o problema sem que isso afetasse a sua saúde, o seu bem-estar, e muito pelo contrário, desse até mais satisfação para ele, né? É verdade. A gente falou, né, esses dias de inteligência artificial. Então, sei lá, você pode estar com medo da inteligência artificial, então você nega, não adota, por exemplo. Não, eu sou aqui uma pessoa responsável por geração de conteúdo da minha empresa, sou líder da área de conteúdo da minha empresa, mas eu tenho tanto medo da inteligência artificial tomar o meu lugar, eu vou negar, né? Ou posso pensar, cara, isso é irreversível, não tem como lutar contra isso, então como é que eu vou sentir o que eu quero sentir mesmo com inteligência artificial? Quais vão ser as minhas decisões? Qual vai ser a minha postura daqui em diante? Né? Vamos falar outro medo aqui que pode ter de um líder, tá? Tem muita gente hoje que quer trabalho remoto ou trabalho híbrido. Aliás, essa é uma grande discussão que tem em muitas empresas. Aí o líder ele pode ter medo de perder o controle da coisa, perder a colaboração, perder o engajamento da turma. E aí o que ele faz? Por medo, toma uma decisão. Você é obrigado agora a trabalhar 8 horas por dia, bater aqui cartão na empresa novamente. E aí no dia seguinte ele perde 30% da equipe dele. Que desastre! E provavelmente dentro desses 30% estão os melhores. E deve ter acontecido por aí. Ou seja,
qual era a melhor decisão a se tomar? Pô, tô com esse medo, mas o que eu quero sentir? Né? Qual é a satisfação que eu quero ter? Eu quero uma equipe engajada. Tá, então a única forma de uma equipe engajada é todo mundo trabalhar presencial? Talvez sim, dependendo do trabalho. Mas talvez não. Talvez híbrido. Enfim, entendem? Essas decisões acontecem o tempo todo. É entender a real motivação do que você quer fazer, né? Antes de você tomar a decisão. Então, previamente, você faz um autoestudo, onde você vai entender o que te motiva, né, a tomar a decisão. Então, eu acho que pode até ficar uma lição de casa aqui, né, para todo mundo se observar, né? Qual é o elemento motivador que faz você tomar as decisões que você toma no seu dia a dia? Observa isso uma semana, e aí você vai ter uma lista daquilo que é realmente importante, e você vai olhar e falar, nossa, mas eu tomei decisão baseada nisso, nisso e nisso. Mas não é bem isso. O que eu quero realmente é tal coisa. E você começa a aplicar, você vai reprogramando. Você vai mudando a sua atitude comportamental ali, e isso vai trazer resultados absurdos, porque você está criando referências novas, baseados no que está lá no seu íntimo, na tua essência, e não naquilo que você está lá como apagando incêndio, né? Foi uma coisa pensada. Eu vou até sugerir, Will, que essa escolha que aconteceu, que você quer que aconteça sobre uma decisão, pega a última decisão ruim que você... tomei essa decisão e foi um desastre, foi ruim. O resultado foi péssimo. Volta lá para trás e perceba, foi por medo ou foi buscando uma realização, uma satisfação, um prazer? Foi por medo, tá? Que medo? O que estava na raiz? O que você, na verdade, queria sentir e você buscou a antítese daquilo? O que você queria sentir, na verdade? E aí pensa como seria uma nova decisão baseada em realização, satisfação, prazer, crescimento, como teria sido uma outra decisão. Esse é um exercício, olhar para trás, ser o profeta do passado, né? E para depois ser realmente ser o profeta do futuro. Adorei essa frase. Podemos fechar aqui, Gustavo, porque essa aqui ficou muito boa, hein? Tá certo. Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenham curtido aí o nosso episódio e deixamos aqui um abraço para vocês. Até o próximo. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!